No primeiro jogo da semifinal da Copa Libertadores entre Palmeiras e Atlético Mineiro, as duas defesas foram superiores aos ataques dos adversários. Hoje a gente vai mostrar aqui por que o jogo foi 0 a 0 e por que a partida entre Cuca e Abel Ferreira foi tão chata. Fala galera, Bruno Pet na área para mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre o primeiro jogo da semifinal entre Palmeiras e Atlético Mineiro e que deixou muita gente frustrada, muita gente estava numa expectativa muito alta para esse jogo que acabou se frustrando com a partida que foi disputada. E a verdade é que essa disputa entre Cuca e Abel Ferreira foi um jogo muito mais pautado em anular o adversário do que em necessariamente tentar atacar. E as defesas realmente conseguiram ser superiores aos ataques e por isso o jogo foi muito truncado, muito amarrado e com pouquíssimas chances para ambos os lados. Mas bem, vamos mostrar aqui como essas defesas conseguiram ser superiores aos ataques, começando pelas escalações dos times. O Abel Ferreira me surpreendeu um pouquinho na escalação quando ele manteve o Piquerez como lateral esquerdo, que vinha sendo ali um problema defensivo para ele, e ele surpreendeu também na dupla de volantes. Ele reveza muito, né? Ele muda muito a dupla de volantes dele, mas dessa vez nesse 4-2-3-1 dele, ele veio com Felipe Melo e Zé Rafael. Na linha de 3 meias, ele trouxe o Rony como um ponta no lugar que seria o do Wesley. O Wesley não foi titular nessa partida, com o Veiga jogando por dentro e o Dudu aberto na esquerda com o Luiz Adriano de centroavante. O Atlético foi mais ou menos conforme a gente esperava. Ele veio com um quarteto mágico, né, que é Nath Fernandes, Zarate, Diego Costa e Hulk, nesse 4-4-2 com os dois laterais avançando bastante e os dois meias centralizando o jogo com o Hulk circulando por trás do centroavante Diego Costa. E o primeiro ponto curioso da escalação do Cuca é que o Nath e o Zarate eles jogaram invertidos em relação ao que eles jogaram da outra vez em que esse quarteto atuou junto. E para entender o motivo dessa inversão de posicionamento, a gente precisa entender o sistema defensivo do Atlético Mineiro. E isso passa muito pela marcação do Mariano em cima do Dudu. Então nesse sistema de marcação individual por setor do Cuca, o Mariano às vezes ele saía bastante até do setor dele, fazendo uma marcação quase que puramente individual em cima do Dudu. E ele ia perseguindo o Dudu em várias regiões do campo, onde o lateral direito normalmente não atua, não joga quando o time está sem a bola. Então o Mariano ia até o meio campo, ia atrás do Dudu, pressionava o Dudu, perseguia o Dudu o tempo inteiro, não deixava o Dudu ter liberdade para jogar. E inclusive até em momentos em que o Dudu vinha circular no lado esquerdo, o Mariano ainda perseguia ele por algum tempo. E com o Dudu tirando tanto assim o Mariano de posição por conta dessa perseguição individual, o Palmeiras, que faz uma saída de 3 com o lateral direito como base, o Marcos Rocha, do lado dos dois zagueiros, para poder justamente liberar o lateral esquerdo, o Piquerez, teoricamente o Piquerez conseguiria encontrar esse espaço nas costas do Mariano. Só que não foi bem isso que aconteceu. Porque da mesma maneira que o Mariano fazia perseguições individuais muito longas em cima do Dudu, o Zarate, que foi o meia-direita, fazia perseguições e ficava colado no Piquerez e não deixava o Piquerez ficar sozinho. Então reparem nesse lance como vai vir o lançamento do Felipe Melo, o Dudu vai arrastar o Mariano, tirar o Mariano de posição e o Piquerez vai atacar o espaço nas costas. Só que o Zarate está colado no Piquerez e não vai deixar o Piquerez receber com liberdade. Então essa inversão de posicionamento do Nacho para o Zarate é muito porque o Zarate tem mais essa característica defensiva, ele faz esse trabalho defensivo melhor do que faz o Nacho, inclusive deixando o Nacho um pouco mais de liberdade, jogando um pouco mais avançado, sem tantas responsabilidades defensivas. A responsabilidade defensiva dele era muito mais vigiar o Marcos Rocha na saída de bola, que é um trabalho muito mais simples do que você ter que acompanhar o lateral até quase que a linha de fundo. Então dessa maneira, o Atlético matava tanto um dos principais jogadores do Palmeiras, que era o Dudu, quanto essas possíveis investidas do Piquerez pelo lateral esquerdo. E eles conseguiram fazer isso muito bem. Um outro aspecto muito importante do sistema defensivo do Galo foram as coberturas do Alan. Seja quando o Palmeiras estava tentando construir com um pouco mais de paciência, ou fosse quando o Palmeiras estivesse tentando fazer um ataque rápido ou partir para um contra-ataque. Vamos ver esse lance aqui que a gente vai ficar com isso bem claro. Repara como aqui começa com o Mariano perseguindo o Dudu, saindo bastante de posição. Só que o Dudu vai descolar tanto que ele vai trocar de posicionamento com o Veiga, ele vai cair bem aqui pelo lado direito de ataque do Palmeiras e o Mariano vai largar ele, para não sair tanto assim
do setor. E aí em determinado momento o Mariano vai encaixar no Veiga e quem vai passar a marcar o Dudu vai ser o Alan, ou seja, eles fazem essa troca de posicionamento de acordo com a variação que teve dos jogadores do Palmeiras. E o Alan vai continuar marcando o Dudu bem de perto também, não vai deixar o Dudu livre. Inclusive o Dudu esboça um ataque nas costas do Arana, que vai sair para fazer a marcação em cima do Rony, mas o Alan não deixa ele ficar sozinho. O Alan faz a cobertura do Arana e fica bem colado no Dudu, não permitindo que o Dudu apareça sozinho nas costas do lateral esquerdo do Atlético. Um outro lance é num contra-ataque, em que o Rony faz a interceptação, vai sair no contra-ataque com bastante velocidade e a gente vai ver que o Arana tá lá na frente, porque o Arana ele tem essa característica de avançar muito, de jogar bastante no ataque. Então o Rony vai tentar atacar esse espaço nas costas. Só que o Alan estava fazendo a cobertura, estava fazendo esse balanço defensivo para o lateral esquerdo do Atlético. Então ele vai, inclusive, ir muito bem na jogada, orientando o corpo em direção à profundidade, mas nunca perdendo o Rony de vista. Então ele vai tentando induzir o Rony a jogar por fora, não deixando ele cortar para dentro, tentando temporizar e atrasar a jogada do Rony. Até um determinado momento que o Rony se vê sem saída, ele não tem muito o que fazer e arrisca um chute totalmente despretensioso de muito longe. Então o Alan ele conseguiu fazer esse trabalho muito bem, ele fez as coberturas do Arana muito bem e inclusive o Abel Ferreira, que disse na coletiva pós-jogo que tinha o objetivo atacar esse espaço nas costas do lateral esquerdo do Atlético Mineiro, que ele via como uma fragilidade, o Alan não viu dessa mesma forma, porque o Alan ele fez muito bem esse trabalho e acabou não permitindo que essa possível fragilidade aparecesse efetivamente na partida. E bom, agora que a gente já entendeu como o Atlético Mineiro anulou o ataque do Palmeiras, vamos entender como o Palmeiras anulou o ataque do Atlético Mineiro. E assim, defensivamente a partida do Palmeiras realmente foi muito boa. O Abel Ferreira preferiu jogar num bloco um pouco mais baixo, mas que foi sempre compacto, que dificilmente dava algum espaço para os jogadores do Atlético Mineiro pensar. A todo momento em que a bola entrava no bloco do Palmeiras, tinha sempre alguém pressionando muito forte o portador da bola. Esse lance aqui é bem representativo, que a gente vai ver que toda vez que o Atlético Mineiro encontra um passe para entrar dentro do bloco de marcação do Palmeiras, tem sempre alguém imediatamente pressionando, não deixando o cara que recebe de costas girar, não dando tempo para esse cara pensar. Então o Atlético Mineiro tenta avançar, o Palmeiras pressiona, obriga o Atlético a jogar para trás. E essa pressão constante que os jogadores do Palmeiras fizeram ao portador da bola foi muito forte no primeiro tempo, que é comprovado pelos números que mostram que o Palmeiras realmente venceu mais duelos do que o Atlético Mineiro no primeiro tempo, fez mais desarmes e ainda fez muito mais cortes. E um jogador que foi muito importante nesse aspecto foi o Felipe Melo, que sempre chegou em cima, sempre chegou junto, não deu liberdade para ninguém receber ali entre as linhas de marcação, ele protegeu muito bem essa região, venceu muitos duelos e de fato a partida do Felipe Melo foi muito boa, algo que até me surpreendeu positivamente. Bom, além disso, sabendo da força ofensiva do lateral esquerdo do Atlético, Arana, o Abel Ferreira colocou o Rony para acompanhar o Arana praticamente o campo inteiro, formando muitas vezes, como o Arana avança muito, quase que uma linha de 5 na defesa. Então o Arana realmente teve pouca participação nessa partida, justamente por conta dessa perseguição individual do Rony em cima dele. E dessa maneira o Palmeiras conseguiu anular o ataque do Atlético Mineiro. Então, com as duas defesas conseguindo se prevalecer em relação aos ataques, fez com que o jogo ficasse muito amarrado, ficasse sem grandes chances, sem quase ninguém conseguir produzir nada ofensivamente. Para não falar que não aconteceu nada nesse primeiro tempo, teve um único lance que foi a jogada em que o Hulk sofre o pênalti e logo depois perde, mas que foi uma jogada muito interessante, muito bem trabalhada pela parte do Atlético Mineiro e que teve uma falha defensiva do Palmeiras. Bom, primeiro a importância da movimentação do Jair nessa jogada. Repara como ele começa fazendo a saída de bola, então ele aparece dando opção lá atrás, ele vai avançar, em determinado momento ele aparece no entrelinhas, quase pelo lado esquerdo, o Atlético não encontra espaço por ali, retorna, vai fazer circular a bola e fazer a bola chegar do outro lado, o Jair vai para esse outro lado, oferece uma opção de infiltração, não recebe, no momento em que a bola está no pé do Zarate, ele vai baixar para dar opção de jogo, ele tabela com o Zarate e já imediatamente infiltra novamente, trazendo com ele a marcação do Luiz Adriano. Logo depois, o Luiz Adriano, que tinha sido arrastado pelo Jair, avisa para o Piquerez que o Jair está ali nas costas dele, porque o Luiz Adriano não vai ficar na marcação até o final, ele vai retornar para sua posição de origem, que é de centroavante, à frente do bloco de marcação. Só que o Alan vai tabelar com o Diego Costa, e o Piquerez, mesmo sabendo que o Jair está ali, ele se orienta muito mal corporalmente. Perceba como o Alan
tá sem nenhum tipo de marcação para fazer o lançamento, ou seja, ele tem bola totalmente descoberta. E por que ele tem bola descoberta? Porque o Jair tirou o Luiz Adriano daquela posição quando ele fez a infiltração. Teoricamente, o Luiz Adriano é o cara que fica à frente do bloco de marcação e não permitiria que essa bola estivesse descoberta, mas por conta da movimentação do Jair, o Luiz Adriano não está ali, então o Alan tem a bola com muita liberdade para fazer o lançamento. E tem a questão da má orientação corporal do Piquerez. Porque perceba, quando a bola está descoberta, se o Piquerez está orientado em direção ao seu próprio gol, ele não tem que fazer um giro de 180 graus a partir do momento em que sai esse passe. E talvez ele chegasse mais inteiro e com possibilidade de fazer o corte dessa bola. Só que como ele tem que fazer o giro do corpo e perde ali alguns segundos importantíssimos, o Jair recebe a bola, consegue fazer o passe para o Diego Costa, que sofre o pênalti. Só que como eu falei, o Hulk perdeu o pênalti, o jogo continuou 0 a 0. Isso no primeiro tempo já foi muito amarrado, no segundo tempo então foi um pavor. Se a gente pegar os números do segundo tempo, a gente vai perceber que o Palmeiras não fez absolutamente nenhuma finalização. E o Atlético Mineiro teve só 3 finalizações, sendo as 3 para fora e as 3 de fora da área. Isso realmente mostra o quanto o segundo tempo foi arrastado, foi um jogo chato em que realmente nada aconteceu. E assim, eu até esperava que esse jogo entre Cuca e Abel fosse um jogo amarrado por conta da característica desses treinadores. Só que eu também não esperava que seria tão amarrado assim. No fim das contas, o jogo que tinha uma expectativa muito alta decepcionou até certo ponto. Vamos esperar para ver o que vai acontecer no jogo de volta da semifinal e vamos torcer por um jogo um pouquinho mais aberto e um pouquinho mais divertido.